Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a esse canal, seja muito bem-vindo à minha loja de material de construção, apesar de eu não estar gravando da loja hoje, tá? Hoje é domingo, eu tô aqui, ó, com um pão de queijo e um café, tá? Fiz especial pra vocês. Eu vou tomar um cafezinho daqui a pouquinho, mas eu queria gravar esse vídeo aqui primeiro. Gente, hoje é domingo e eu queria vir falar pra vocês aqui de um vídeo polêmico que eu fiz aqui essa semana, falando de quanto eu vendi na parte da manhã, mas não só sobre o vídeo polêmico. Eu queria explicar pra vocês do porquê que pode ter acontecido aquilo, tá? Porque tem um motivo, tem uma razão pra que aquilo talvez tenha acontecido, que foi o vídeo que eu falei sobre o valor que eu vendi na parte da manhã, que até 1h da tarde eu tinha vendido o valor de R$7,30. Não tinha pagado nem a minha gasolina. Mas é porque, gente, tem um motivo. Provavelmente, né, foi essa questão. E aí eu queria comentar com vocês, porque eu vi que muitas pessoas ficaram preocupadas, muitas pessoas me dando feedback. Eu sempre leio, respondo todo mundo. Mas eu queria comentar com vocês que primeiro que tá tudo bem, que já era algo meio que previsto. E o motivo de eu ter ficado um pouco mal é porque era um dia atípico de contas. Vou explicar. Até pra você não se sentir assim, ai, que medo de acontecer comigo. Calma, gente, relaxa. Eu vou explicar e vocês vão entender. E você vai ver que se um dia acontecer com você realmente um fator que, por exemplo, contribuiu pra que isso acontecesse, aí você para pra poder pensar que tem alguma coisa de errado. Mas deixa eu explicar pra vocês como que foi. É o seguinte, eu fiz um vídeo falando sobre eu ter vendido o valor de R$7,30 até 1h da tarde, né? E eu tava num dia ruim, eu não tava a fim de gravar vídeo, eu tava muito mal, eu tava muito preocupada. E aí eu não queria vir aqui no YouTube falar assim, tanto é que vocês podem reparar que no finalzinho do vídeo, eu coloquei uns trechos do vídeo anterior que eu tava só esculachando, assim, sabe? De tanto estresse que eu tava. Vamos lá, ó, deixa eu explicar pra vocês então o que aconteceu. Semana passada, eu tô gravando esse vídeo hoje, é domingo, são 6h da tarde, 6h, iniciozinho da noite, né? Eu vou soltar esse vídeo pra vocês daqui a pouquinho. Vou gravar ele na íntegra assim mesmo e vou postar pra vocês, explicando essa situação pra vocês não ficarem preocupados, tá bom? Agradeço demais a preocupação que muitos tiveram comigo, mas eu respondi todo mundo, inclusive, entendi cada feedback. Só que eu precisava falar pra vocês do porquê que provavelmente aconteceu aquilo e no outro dia também, tava mais ou menos, né? E eu vou contar todo um contexto geral bem rapidinho pra vocês entenderem e vocês também não desanimarem a abrir loja, pra que vocês entendam e não venham a desanimar. Não é uma regra o que aconteceu. Vamos lá, a semana passada foi a Semana das Crianças, então naturalmente pra mim já é uma semana mais fraca de vendas, naturalmente. E aí, normalmente, nesses 6 anos, né, durante os 3 primeiros anos não, mas aí depois eu passei a ter o hábito de fechar na Semana das Crianças. Então vamos supor, Dia das Crianças deu sábado. Normalmente eu teria fechado no sábado, aí no domingo eu não abro. E aí eu teria fechado na segunda e na terça. É o meu período de descanso. Então sempre quando dá essas datas estratégicas, que já é uma venda mais baixa, eu aproveito pra fechar, porque eu trabalho sozinha. Esse ano eu decidi não fechar, por N motivos. Um dos motivos é porque eu tô com muita conta e era justamente assim, no dia do meu aluguel, por exemplo. Aí eu não queria tirar o dinheiro todo da reserva pra pagar o aluguel. Eu queria a venda do dia e tal. Então, no dia que eu postei o vídeo, né, na verdade eu gravei 2 dias mais ou menos, porque eu tava realmente muito mal, eu tava muito preocupada. Tipo assim, preocupada na expectativa, tipo assim, nossa, vai dar uma venda boa agora, nossa, vai dar uma venda boa agora. Então eu fiquei muito cansada os 2 dias, né? No primeiro dia, que eu fiz a venda de R$7,30 até 1h da tarde, no final do dia terminou tudo bem, vendi ali mais de R$2.000, paguei os boletos, beleza, ok. No outro dia, não foi aquela catástrofe na parte da manhã, teve vendas, só que eu tava com o dobro de potencial de boleto pra pagar. O que quer dizer? Né, eu não fui muito clara. Normalmente eu pago, sei lá, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu pago R$100 de boleto, né? Normalmente. Nesse dia, eu tava com R$200 de boleto, porque também tinha o meu aluguel. No outro dia, eu tava com contas muito mais altas do que normalmente é a minha média de faturamento. E isso me deixou preocupada, né? Eu sabia que eu tinha uma reserva, que eu posso pegar e tal, mas eu não quero mexer, porque você vai mexendo, aí você vai minando, enfim. Mas aí acabou que no final do dia eu contei pra vocês que no vídeo eu falei que faltava R$1.000, que eu já tinha pagado um boleto, faltava R$1.000. E aí no final do dia mesmo, ficou faltando R$254. Ok, tive que pegar só R$254 da reserva pra poder completar, pra pagar os boletos e ficou tudo bem. Então, só pra vocês entenderem, nessa semana que eu decidi não fechar, eu reduzi o meu horário de atendimento. Então, eu não fechei, mas eu reduzi o meu horário de atendimento. O meu horário é de 8 às 5h30, eu informei todos os meus clientes que eu ia abrir às 9h. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu tenho vida, né? Eu tenho que ir no dentista, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que resolver pendências e são essas oportunidades em que eu faço isso tudo, porque eu trabalho sozinha.
Inclusive, a novidade é que amanhã, segunda-feira, teremos uma pessoa nova na loja para poder atender a demanda, né, de algumas funções. Eu falo com vocês sobre isso num outro vídeo, tá bom? Mas até hoje, domingo, 5h59, que eu tô gravando esse vídeo, eu sou sozinha, tem mais ou menos um ano que eu tô sozinha na loja. E é o jeito que eu faço as coisas. Então, na Semana das Crianças, eu avisei todos os meus clientes, mandei em lista de transmissão, mandei no grupo, mandei no Instagram, falei na loja durante a semana, comuniquei todos os meus clientes, mas só que, porém, contudo, entretanto, todavia, nem todo cliente é do digital. Nem todo cliente é do digital. Inclusive, a gente tem que falar sobre isso mais pra frente, né? Que tem muitas pessoas que têm poder de compra, que são clientes muito relevantes para a loja e eles não são do digital, né? Como que você vai chegar até esses clientes? A gente vai falar sobre isso também num outro vídeo. Mas então, o que acontece? Isso impactou minha venda pela parte da manhã, porque provavelmente alguns clientes chegaram lá 8 e pouquinho e se deparou com a loja fechada. E aí a pessoa já imagina que a loja que eu não vou funcionar no feriado. E por que ela já imagina que eu não vou funcionar no feriado? Porque eu tenho esse hábito de feriados prolongados eu não abrir, porque são as minhas férias. Férias são os períodos do meu descanso. Então, eu não tiro férias de um mês seguido, eu não tiro férias de 20 dias seguidos. Eu tiro pequenos intervalos de 2 dias, 3 dias, 4 dias no máximo. Mas então, é por isso, tá, gente? Eu agradeço todo mundo que ficou super preocupado, me mandando dicas. Inclusive, eu respondi todo mundo. Mas eu achei legal trazer esse vídeo pra poder não desmotivar também outras pessoas que queiram abrir loja, porque isso não é comum. Isso é uma exceção. E aconteceu, sim. Não porque a venda tá fraca, ou porque isso, ou porque aquilo, mas porque naturalmente já era uma semana ruim, naturalmente não é uma semana de pico de venda, pelo menos pra mim, tá? Eu tô falando da minha realidade, não tô falando num contexto geral. E juntou essas duas questões, com o meu cliente já saber que se ele chegar lá na loja e eu tô fechada, provavelmente eu possa ter emendado, e ele não ficou sabendo, né? Porque não acompanhou rede social, nem nada e tal, ou porque mudou de número. E o fato disso, de eu abri a loja mais tarde durante toda a semana, tá? Eu tava abrindo a loja 9 horas durante toda a semana. E tanto é que aí agora eu vou falar uma coisa boa pra vocês, mas antes de eu falar essa parte, eu queria comunicar, né, pra se você quer comprar a lista de primeira compra, tem todas as informações aqui na descrição, é um produto que eu criei recentemente, eu tenho que fazer um vídeo mais específico falando sobre ela, mas se você quiser comprar no preço antigo, ainda dá tempo, tá? Porque ela não tá ainda com os fornecedores. Eu vou inserir os fornecedores na próxima semana e aí ela vai aumentar um pouquinho. Mas para você que comprar agora, você já vai pegar a atualização dela. Então, você não vai pagar pelo reajuste com a lista dos fornecedores também. Você vai pagar pelo que tá hoje lá na plataforma. Você recebe ela na hora. Ela vai estar sempre em atualização, tá bom? Então, esse é o recado. E depois de ter passado por essa semana, né, esses 2 dias difíceis, no sábado, gente, no sábado, tinha cliente me virando de ponta cabeça. Tinha cliente me virando de ponta cabeça, porque às vezes o cliente não podia ir lá durante a semana no horário de 9 horas, só podia ter ido 8 horas, e acaba que eles esperam pra poder ir no sábado, que aí no sábado eu funcionei horário normal, né? E aí no sábado, sabe que horas que eu consegui fechar a loja? 2 horas da tarde. É isso mesmo, gente. Eu fecho 1 hora. E aí eu comecei a fechar a loja, né? No que eu comecei a fechar a loja, aí me parou um cliente, aí me parou outro cliente, e aí outro cliente olhou piso, e aí outro cliente comprou argamassa, o outro cliente comprou tinta, e o outro cliente ligou, pediu entrega. Eu fechei a loja 1 hora mais tarde, sem parar, atendendo. Nesse meio horário, de 1 às 2 horas, deu um pedido de confirmação de entrega, então eu ainda tive que carregar o carro. Eram 2 latas de tinta só, tudo bem, eram. Mas era na cidade do lado, não era na própria cidade da loja, era na cidade do lado. É pertinho, não dá 10 quilômetros, mas eu tive que ir lá levar a tinta com muito prazer. Eu, assim, gente, eu gosto muito mesmo de atendimento, de vendas, então, com toda satisfação, carreguei o carro, levei. E aí, só depois disso, que eu cheguei em casa, e aí fui mexer com o almoço, e aí almocei, e aí fiz toda a minha rotina ali. Então, eu fui conseguir parar, assim, né, e coisa e tal, lá para 5 horas da tarde, porque eu cheguei em casa, eram umas 3 horas, sendo que eu cheguei em casa 1h20, eu cheguei em casa, eram umas 3 horas, e aí eu comentei até... Eu não cheguei a fazer essa postagem porque eu tive que interromper, minha bateria estava acabando, eu acabei tendo que gravar de novo. Mas, há um tempo atrás, eu tive burnout. Eu não vou falar pra você que eu fui diagnosticada, não. Mas o fato de eu não querer ir pra loja, de eu não querer trabalhar, de eu não querer pensar, de eu não conseguir raciocinar,
de eu estar triste, desmotivada, cansada, assim, eu fui pra internet, comecei a pesquisar, provavelmente era burnout, e depois disso em diante, que eu entendi que eu não posso ultrapassar os meus limites, né, essas coisas que acontecem comigo, são justamente para que eu não entre nessa de novo, tá? Vamos lá, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, um excelente domingo, até o vídeo de amanhã, tchau!